Seja bem-vindo a mais um episódio DNA. Eu sou um dos ministros da casa, meu nome é Gabriel. Vamos lá? Por ele que eu estou gastando a minha vida. Bom, eu quero passar um pouco da visão que nós temos como igreja sobre a ceia. Um assunto tão delicado, principalmente no meio religioso, né? Antes de eu continuar, eu quero falar o que moveu o nosso coração, a leitura que Deus nos deu sobre a ceia. Nós entendemos que a ceia ela é muito além do que um pão e vinho, muito além do que uma liturgia. Nós entendemos que ninguém estará apto para apresentar e se apresentar diante de Deus e participar do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, com relação a merecimento. Nós não cremos que alguém pode estar capacitado a participar. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 18, diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vós. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Eu quero trazer um entendimento sobre a ceia, sobre a quebra da liturgia, porque o que Paulo está tratando aqui nesse lugar é sobre a divisão. E se nós formos entender sobre o corpo de Cristo, que nada mais é a representação da unidade dos santos santificados em Jesus, e essa é a verdade, só somos santos porque ele disse que nós somos santos, era sobre a unidade. O que estava acontecendo aqui em 1 Coríntios era exatamente a divisão entre pobres e ricos. Como nós entendemos em igreja, como igreja, sobre a unidade, sobre o perdido, sobre o caído ao caminho, nós entendemos que todo mundo é farinha do mesmo saco. Então, quando nós temos essa visão da ceia, compreendemos o que a ceia de fato representa, nós compreendemos que a ceia se trata de um coração rendido ao Senhor. Nós entendemos que a ceia é para todos e não sobre uma regra. Até porque quando Jesus, na última ceia, ele nos deixa registrado, está escrito assim, e tendo ceado Jesus, tomou o pão, tomou o cálice. Então ele já tinha ceado. Ele apenas fez uma analogia. E nós sabemos que ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Nós entendemos que o corpo de Cristo é a igreja. E que o assunto principal da ceia se trata da unidade. O assunto principal da ceia se trata do amor. O assunto principal da ceia se trata em aceitar o perdido, em trazer de volta, em amar aquele que está perdido. Isso não quer dizer que nós concordamos com o pecado ou aceitamos uma vida dobre dentro do reino, mas nós acreditamos que não é por imposição, mas é por relacionamento. Nós acreditamos que o relacionamento traz a cura. Então nós entendemos que quando se fala do pão partido, nós estamos falando do corpo que foi quebrado por Jesus. E uma das últimas orações de Jesus é que eles sejam um, assim como tu e eu, Pai, somos. Então a unidade é algo do coração de Deus. Entendemos que Deus chama todos para que participem do mesmo sacrifício. Então nós entendemos que não há como separar pessoas. Nós entendemos que não há como tirar alguém da ceia. Aliás, onde está escrito que um homem pode tirar alguém da ceia? A pergunta que eu faço, talvez para quem esteja nos assistindo nesse momento, com um olhar de julgamento, eu te perguntar: quem foi que deu autoridade para um homem tirar alguém de participar do sangue, que é o que reme os nossos pecados, que é aquilo que nos perdoa? Não é esse o sacrifício? Não é essa a simbologia que nós fazemos? E nós também entendemos que não se trata de pão e vinho. Eu creio que se Jesus tivesse ali uma banana e um copo d'água, seria o corpo dele partido e seria o sangue dele, a água derramado. Porque a mesma Bíblia nos fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não se trata disso. Se trata de que nós entendemos que nós temos uma função em Cristo, que é resgatar. Nós somos feitos para reconciliação. Deus não nos chamou para julgamento.
Deus nos chamou para pregar o evangelho da reconciliação. E é o que nós temos feito a partir da ceia. Então, quando você for na igreja pela primeira vez, nós não vamos perguntar se você é batizado e se você pode participar da ceia ou não. Porque aquele homem que estava pregado na cruz, o ladrão, o indigno, o impúdico, aquele em que todos olhavam e dizia que ele era o que menos prestava. É interessante que ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: uma coisa eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero que você faça uma reflexão comigo. Como aquele homem estava pronto para entrar os portões celestiais e não estaria pronto para a ceia do Senhor? Suponhamos que de alguma forma, vamos fazer uma suposição, não acontecesse aquele momento a morte de Jesus e ele fosse livre e ele descesse da cruz junto com Jesus. Eu te pergunto, aquele homem poderia entrar em uma casa dos irmãos e cear junto com os irmãos? Quer dizer que ele pode entrar no reino dos céus e não pode tomar a ceia? É essa analogia que nós temos que fazer? Será que nós não aprendemos errado isso? E mais uma coisa que eu quero trazer aqui como configuração do que eu estou falando. Quando Deus começou a tocar o nosso coração como igreja sobre ceia, sobre oferta, dízimo, que é outro assunto polêmico, que provavelmente nós vamos gerar polêmica entre os evangélicos, mas nós cremos na Igreja de Cristo Jesus e não na Igreja Evangélica, que está muito além da Igreja Evangélica. Mas, entre outros assuntos que nós tratamos, mas quando eu falei isso para um grupo de pastores uma vez, que eu estava num lugar, e eles disseram para mim: cara, mas o povo precisa de cabresto. Porque se você falar sobre isso, você vai perder a igreja. As pessoas precisam disso. E eu lembro que aquilo acendeu como uma ira no meu coração, e eu falei para ele: eu prefiro fechar a porta daquilo que chamamos de igreja, porque não consigo viver mais um dia sabendo da verdade, sabendo de fato como é. Isso eu já havia discutido com eles como era. E, queridos, eu acho que a maior obra que nós já vimos prática, quando nós lançamos isso, eu tive muito problema, nós tivemos muito problema para lançar isso. Teve uma vez que o Eduardo estava pregando na igreja e chegou um mendigo. E esse mendigo, ao chegar ali na igreja, no dia da ceia, no dia que nós apresentamos a ceia, eu lembro que o Eduardo chamou ele e disse que ele era o primeiro a participar da ceia. E as lágrimas dos olhos daquele homem me disse toda a verdade do Cristo que nos recebe como todos, o mesmo ladrão da cruz. Todo homem, não se engane, todo homem é anormal, perverso e monstruoso. Isso faz parte da característica do homem. A nossa natureza é anormal, perversa e monstruosa. E não importa o quanto você se acha justo, eu tenho certeza que se Deus revelasse agora, diante de uma tela, tudo o que você pensou durante esse dia, você estaria morrendo de vergonha agora. Porque nenhum de nós merecemos. E a ceia é a maior obra de amor, de receber o homem de volta para Deus. E a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Eu não consigo ver uma transformação que não participe do corpo, do sangue, da unidade da igreja, onde todos somos um, que eles sejam um, como eu e o Pai o somos. Eu não consigo ver a transformação de Zaqueu sem primeiro Jesus exercer graça sobre ele. A graça o levou para o lugar de arrependimento. Não é o contrário. Ninguém se arrepende antes, porque o reino de Deus é de trás para frente. Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos elege e Ele nos santifica. E eu quero deixar essa palavra da ceia, no pouco tempo que a gente tem para falar aqui, o quão maravilhosa ela é e o quanto isso serve para mim e serve para a tua casa. Amém? Então é isso. Esse foi mais um episódio da série DNA. Fique esperto. Tem mais episódios chegando. E eu aguardo você para o próximo. Grande beijo.